nome, né? Porque o pessoal fala dia do resultado, parece que vai ter alguém comemorando, né? Churrasco, algo do tipo, mas não acontece, porque na verdade é simplesmente a divulgação da nota. Então existe uma grande ansiedade, claro, por esse dia, né? Para saber a nota, saber como foi a redação principalmente, mas alguns minutos depois que o aluno tem a nota na mão, o estresse, a ansiedade são quadruplicados, porque você fica na dúvida se aquele número ele é bom ou não, né? Será que eu vou conseguir passar com esse número? Os números dos anos anteriores não garantem que você possa ou não ser aprovado no ano seguinte. Cada ano é uma história, a combinação de todos os alunos muda as pontuações. Então, você não consegue, pelo histórico de anos anteriores, ter uma noção razoável do que vai acontecer. Então a ansiedade aumenta muito, tanto nas famílias, quanto nos alunos, quanto em nós professores também, com certeza. Você tem uma noção da sua realidade, das pessoas que estão ali próximas a você, mas hoje como é um exame que engloba, e aí eu brinco que na época da gente era a listinha colada na UFRN e você só tinha um impacto, você ia lá, ou estava ou não estava, ou chorava ou sorria, brincava, e hoje não, hoje é todo um processo que exige esse acompanhamento dos profissionais e das famílias junto aos alunos, porque é um momento de muita atenção. Com certeza, e também em breve será aberto o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Então o aluno vai pegar essa nota de ontem e vai colocar num sistema via computador, por exemplo, e vai acompanhar dia a dia se ele tem chance de passar no curso que ele deseja, e conforme as coisas acontecem, ele pode inclusive mudar de curso. Então eu queria medicina, por exemplo, daqui a pouco eu vejo, cara, medicina não vai dar. Posso botar odonto, posso botar enfermagem. Falo, cara, enfermagem no Rio Grande do Norte não vai dar, mas pô, na Paraíba eu consigo. Então ele vai mexendo, e esse movimento ele é muito complexo. Então você falou um detalhe bastante interessante. Nesses próximos dias existem em cada estado várias pessoas que são especialistas em SISU. Então essas pessoas estarão orientando os alunos, né? Cara, deixa essa nota, espera mais um pouco. Ah, professor, mas está dizendo aqui que eu não vou passar. Não, segura que deve dar certo. Então tem toda uma logística por trás, difícil de entender. Então é uma estratégia. É, uma estratégia, uma matemática, probabilidade, é algo bem complexo, né? Então, infelizmente, inclusive, o pai e a mãe, que são de outra geração normalmente, eles têm grande dificuldade de entender o que está acontecendo ali. E eu até costumo pedir que evitem palpitar. Se você não entende da regra do jogo, você dizer, não, deixa, tira, você pode criar um problema ali para o seu filho, claro, querendo ajudar, mas é algo assim muito, muito delicado. Em geral, inclusive, tem exceções, claro, mas se a gente pegar em cada estado, as pessoas que costumam entender melhor de SISU, os especialistas que a gente chama, normalmente são professores de tecnológica, porque tem a ver com matemática, né? Tem a ver com gráfico, tem a ver com probabilidade, com estatística. É provável passar? É provável. Ser provável não é uma garantia de nada. Assim como ser improvável também não é a garantia que você não passa, né? Eu posso dizer, pessoal, é bem improvável a gente sair hoje aqui do estúdio e um raio cair na nossa cabeça, mas pode acontecer. Então é muito, muito complexo. E abre quando, professor, o SISU, o sistema para o aluno colocar a nota dele lá? O SISU, ele vai abrir agora de 16 a 24 de fevereiro. No meio do carnaval, é? No meio do carnaval. Olha só. Esse carnaval, sem dúvida, é inesquecível, né, para essa galera aí, pro bem ou pro mal. E aí, qual a dica que você dá para o aluno nesse período de tempo aí, daqui até o carnaval? O que é que ele tem que fazer para, né, pelo menos não endoidecer, né, também endoidecer a família e ter uma boa estratégia para poder acessar o curso que ele quer? Esse é um momento que as horas não passam, né? Eu vim até com roupa de academia que vocês estão vendo, né? Porque tem que arrumar o que fazer. Se você ficar em casa olhando para o teto, cara, a ansiedade vai a 1000 e todo mundo se estressa muito, né? Parece que 1 hora dura 10 horas. Então, eu falo, joga videogame, vai namorar, vai para academia, vai jogar futebol, arruma o que fazer, porque realmente é muito difícil para todo mundo, não só para o aluno que está fazendo, mas para todo mundo que o cerca. Então é importante
encontrar formas, cada um tem a sua maneira de fazer o tempo passar até o dia 16. A gente falava aqui ao longo do programa sobre o destaque dos estudantes do Nordeste, das 6 das 8 notas 1000 na redação de estudantes aqui da região. Esse sistema unificado, essa nova abordagem do acesso à universidade, ao ensino superior, de alguma forma ele estimula que não haja tanta desigualdade, que a gente sabe que historicamente houve a questão da educação no Brasil não se desenvolveu da mesma forma e meio que hoje ter esse resultado, Chancela, assim, poxa, aqui no Rio Grande do Norte, quando a gente coloca essa nota, a gente sente que o avanço dessa educação chega num patamar que a gente deve parar, se orgulhar e refletir, analisando os dados do Brasil como um todo. Professora, uma pergunta bem complexa e daria para fazer uma tese de doutorado. Mas vamos lá, vou tentar responder. O aluno do Nordeste é, sem dúvida, um dos melhores alunos do Brasil no Enem, né? Em geral, o Nordeste se destaca no Enem. Rio Grande do Norte, inclusive, vai muito bem. Fortaleza vai muito bem também. Isso mostra que o nosso aluno é um aluno bom, né? Um aluno bastante preparado e que existem grandes instituições na região. Agora, a gente tem que entender, por exemplo, que em São Paulo o Enem não é a prova principal, porque ainda existe a prova da FUVEST. Então, o aluno de São Paulo, a maioria deles, sem dúvida, quer passar em São Paulo, quer estudar na USP, né? Então, assim, é difícil fazer uma comparação de qual é o melhor aluno de maneira geral, né? Falando especificamente em Enem, sem dúvida, o aluno do Nordeste ele é um destaque. Mas se a gente pegasse o nosso aluno, todos os alunos, e colocassem para fazer a prova da FUVEST, provavelmente eles não iriam bem, porque eles não foram treinados para aquela prova. Então, essa é uma diferença. Eu acho que, assim, eu defendo sempre que todo mundo deve ser respeitado, né? A gente vai para congresso lá em São Paulo, e às vezes o cara de São Paulo quer ser mais do que a gente, tem aquela briga, etc e tal. Mas, pô, existem alunos bons lá, existem alunos bons aqui, tão bons quanto, e eu acho que todo mundo tá treinado para o objetivo principal. Quem mora em Natal quer fazer o FRN, com certeza, e o FRN é Enem, então todo mundo está focado em Enem. Mesmo assim, vira e mexe, a gente emplaca um primeiro lugar na USP, aí já aconteceu e tal, né? Isso é bem legal, deixa todo mundo bastante feliz. No meu tempo de estudante, se dissesse assim, você vai competir com estudantes do Sudeste, isso em mim geraria uma situação assim, poxa, será se eu estou preparada nesse ponto? A pergunta foi bem nesse sentido, assim, de que a educação avançou muito aqui, as escolas, os cursinhos, a preparação desse aluno hoje, a gente deve ressaltar o trabalho do Overdose, dos professores que também se desenvolveram junto com essa tecnologia, proporcionando ao aluno esse conhecimento transversal e os resultados que estão aí mostrando que estamos no caminho certo. Só aproveitando um pouco sua pergunta, só para dar uma informação que eu acho interessante, no Acre, por exemplo, já houve anos que ninguém do Acre passou em medicina, todo mundo era de fora. Então, eu estava dando um exemplo, né? O cara só quer fazer medicina, então ele tentou Natal, não vai dar certo, aí ele tenta João Pessoa, não vai dar certo. A gente brinca que todo mundo vai se deslocando ali para aquela região, tipo o Acre, por exemplo, que em geral, a nota para passar é um pouco menor, então você vai ter um mix ali do Brasil inteiro, paulista, vários natalenses, todo ano a gente aprova várias pessoas lá, e por isso que eu falei que a pergunta era muito complexa, alguns locais do Brasil criaram uma nota regional, um bônus regional, como por exemplo o Caicó ficou bastante famosa, foi um dos primeiros locais do Brasil a fazer isso. Quem não sabe da regra, por exemplo, eu escuto muito isso quando eu estou fora viajando, alguém fala assim, cara, é muito difícil passar em Caicó, os caras lá são muito monstros, porque na verdade ninguém que não seja da região do Seridó dificilmente passaria em medicina naquela universidade, porque quem é do Seridó tem uma pontuação extra. Então isso acontece em alguns locais do Brasil já, e aí já abre uma discussão, né? Outra polêmica. Pô, se a universidade é federal, por exemplo, seria correto ter um bônus regional?
E aí eu não quero nem entrar nesse detalhe aí. Mas é importante para a gente saber, ter o conhecimento dos aspectos. Informação, deixando todo mundo pensar aí, filosofar. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Edmilson Bezerra, professor Carlos André, que é a sua opinião sobre o que você espera a partir de 2024 com as mudanças no Enem, de acordo com as diretrizes do novo ensino médio, que vai dar um enfoque, segundo ele, às áreas específicas. Pergunta bem legal. Hoje eu estava num grupo de professores do WhatsApp e os caras reclamando, né, do trabalho extra que estão tendo. Eu falei, galera, pô, isso é um negócio muito legal. Ninguém quis me bater, não, mas eu até tive medo de apanhar. Eu falei, pessoal, isso é muito legal. Claro que no início dá muito trabalho, né? Todo mundo tem que se adaptar, as escolas, os professores, mas existe um movimento que vem acontecendo no Brasil e eu gosto de destacar isso, que é um movimento que acontece há décadas. Para não parecer que é do governo A, do B, do C, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, né? Para evoluir a educação do país como um todo. Existe uma prova internacional chamada PISA, que o Brasil vai muito mal nessa prova. O Brasil disputa os últimos lugares do mundo com países da África, para vocês terem uma ideia, né? Então o Brasil fica muito distante da Alemanha, Estados Unidos, Itália e por aí vai. Essa reforma do ensino médio, a BNCC que foi criada recentemente e esse novo Enem que o ouvinte perguntou, são movimentos para fazer com que o Brasil ele esteja na vanguarda dos outros países, né? O Brasil, para dar um exemplo bem simples, é um dos países onde o aluno mais estuda matemática. A quantidade de assuntos de matemática que o aluno brasileiro estuda é muito maior do que o aluno finlandês. Aí eu pergunto para o ouvinte que está aí escutando a gente, né? Quem é que será que aprendeu mais matemática? Quem estudou muito mais assuntos de matemática, que é o aluno brasileiro, ou o aluno finlandês que estudou muito menos assuntos? Não tenho dúvida nenhuma, o aluno finlandês ele é muito melhor em matemática do que o brasileiro. O que mostra que quantidade não é qualidade. Era muito melhor você ter aprendido direito a multiplicar, somar, subtrair. Concordo. Eu de humanas concordo. Matriz, né? Olha aí. Porque matriz, por exemplo, que alguém que vai fazer jornalismo... Eu levei uma topada e nunca mais vida saindo da minha prova. Eu até hoje não sei para que serve a forma de básica na minha vida, mas... Perfeito, isso aí. Mas teve que passar por ela. Exemplo prático aí, professor. Então, perfeito. Então, todas as escolas do Brasil estão evoluindo nessa nova diretriz e, consequentemente, o Enem tem que se adaptar. Então, a partir do próximo ano, a gente terá um novo Enem, já pensando nesse modelo de áreas, né? Se o aluno vai fazer jornalismo, por exemplo, ele não precisa estudar tanta física, tanta química, quanto um aluno que vai fazer engenharia, que vai fazer medicina. Então, sem dúvida, é uma evolução positiva. Obrigada. Show de bola. É isso aí. Professor, muito obrigada por sua entrevista. Renovar o convite. Daqui a pouco vai ter o SISU e a gente volta a conversar sobre educação. Imenso estar aqui com vocês. Fazer essas perguntas complexas aqui também. Perfeito. O Vim sempre preparado. Obrigada. Nós somos preparadinhos. Valeu, professor Carlos André. Obrigada. Lucas, rapidinho, expectativa para o clássico, vai. Grande jogo, o ABC provavelmente entre com time misto, você tá duvidando, mas o ABC tem uma sequência pesada. O ABC, dia 12 enfrenta o América no clássico, dia 15 enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste, dia 18 enfrenta o Vitória e dia 22 o Ferroviário fora de casa. Então, pensando na Copa do Nordeste, que o ABC venceu o Fortaleza e ganhou um ânimo a mais, talvez Marchiori mescle ali o time contra o América, mas pensando na vantagem que esse jogo pode ter para os dois times, caso algum vença numa futura final, eventual final que a gente sabe provavelmente seja ABC e América, quem vencer vai levar essa vantagem, os jogadores entrem com ânimo a mais. Se fosse arriscar um palpite, eu arriscava 2-0 América.